Eu vim de um colégio público no fundamental e quando eu consegui uma bolsa no ensino médio, eu comecei a ter mais interesse para estudar na universidade, né? E a PUC, ela já era uma das minhas metas, na verdade. Eu pensava em outras universidades, só que a PUC sempre estava no meu top 1 ali. E aí, de primeiro eu tentei com o Enem para a Uni, não deu certo. Aí eu fiquei 1 ano fazendo o cursinho pré-vestibular, que era numa ONG. E aí, até que apareceu esse processo seletivo para pessoas pretas e pardas. E eu acho que foi o momento certo da minha vida, porque assim, eu não sabia mais o que fazer, porque o ProUni ele teve uma reestruturação nas regras. Depois que eu terminei o colégio, eu já comecei a trabalhar porque a gente precisava ajudar em casa também. Eu não venho de uma família que tem muitas boas condições financeiras, então precisava ajudar um pouquinho ele também. Então quando eu comecei a trabalhar, trabalhava como atendente numa farmácia e surgiu as oportunidades para mim entrar no vestibular, só que só conseguiria entrar na faculdade se fosse com bolsa. E foi quando eu comecei a estudar, mas sempre foi por conta própria, porque eu também não tinha condições de pagar um cursinho ali. É muito doido, porque de início eu achava que eu estava numa realidade paralela. Porque é muito doido quando você vive num bairro onde as pessoas realmente não têm uma noção assim de que elas podem estudar, elas podem realmente passar ali do ensino médio. Então, eu acho que quando eu entrei na PUC, de primeira eu fiquei, tá, agora eu tenho mais um passo. Foi pra mim, foi um dos grandes eventos da minha vida, pra falar a verdade. Eu estava um pouco desesperançoso naquele tempo e a faculdade colocou uma luva, porque no primeiro semestre de faculdade eu já consegui um trabalho que eu pude aprender muito, e eu sempre fui muito proativo de correr atrás das coisas. Foi quando as oportunidades financeiras, assim, de trabalho começou a melhorar para mim, foi quando eu entrei na faculdade. Eu estava bem na minha vida profissional, digamos assim. Até que um belo dia eu tive um acidente. Eu estava voltando do Hospital Marcelino Champagnat, que eu tinha vindo atender uma intercorrência aqui. E eu lembro bem, era um sábado, final da tarde, 7h30, 8 horas, e eu estava indo de moto do Marcelino para casa. Daí a uns 2 quilômetros mais ou menos antes da minha casa, um carro, o sinal estava aberto, eu fui atravessar, o carro atravessou. E eu bati na lateral do carro e daí começou a minha história. A minha vida era plena como cirurgião, como broncoscopista. E quando eu me acidentei, eu perdi tudo, acabou tudo. Fim do mundo. Eu entrei em uma depressão muito profunda depois do acidente, tive que fazer tratamento psiquiátrico, tomei remédio, tudo. Melhorei, mas muda muito, sabe? É bem pesado. Eu fiquei quase 2 anos afastado. Quando eu voltei para o consultório e queria voltar a fazer exames também. Daí que entrou o projeto do Hospital Marcelino Champagnat, que foi a aquisição de uma cadeira de rodas stand-up, né, que fica em pé. E foi por causa da cadeira que eu consegui voltar a operar. Eu gostei muito mesmo do que o Marcelino fez. Eu me senti querido pelo hospital, respeitado, valorizado. A cada 15 dias, a gente recebe da FTD esse adubo, né? Esse adubo, ele vem do que sobra do refeitório, né? Mas é sem aditivo químico. Eu fui lá conhecer, porque o nosso espaço tem uma proposta de ser agroecológica, né? É uma parceria, como vocês viram na horta, né? Produziu, assim, bastante. E já pensou se a FTD não pensa num projeto como esse? Para onde que iria as sobras do refeitório? Isso é a sustentabilidade, pensando sempre no meio ambiente, né, no cuidado do planeta, que eu sempre falo. Se a gente começar a cuidar do nosso lixo, já fez muita coisa.
gente ouve muito falar delas, porque elas são mulheres empoderadas, mulheres que criaram o projeto e que trabalham nesse projeto, pondo a mão na massa, plantando, cuidando da terra. As crianças vão até o GAL, então é uma coisa muito legal de a gente perceber como que influencia as nossas atitudes diante da educação. A educação marista é uma educação que tem uma perspectiva de transformação social. E por isso o projeto vai para além dos muros da escola. Tudo isso envolve uma construção de uma consciência, né, planetária, onde as crianças desde cedo compreendam que o planeta é único, que ele é finito, né, e que a gente precisa cuidar para a gente poder ter. De modo geral, a PUC foi uma esperança. Foi esperança, foi porta aberta para eu conseguir... Desculpa. Mas para conseguir chegar a lugares que eu achei que seria difícil. Muito difícil. Desculpa. A gente pode fazer o nosso possível. É só ser um pouquinho teimoso, e eu sei que muitas pessoas têm dificuldades diferentes, mas quando a gente se dedica, se esforça, corre atrás e tem um norte muito bem definido, a gente chega lá. A lição, acho que eu tirei disso é que é difícil, a vida da gente é difícil, pode ser mais até, mas que não dá para desistir, de jeito nenhum. Eu sonho alto. Eu imagino esse espaço aqui com as 50 mulheres, todas nutrindo vida, levando essa consciência da sustentabilidade, cuidar do meio ambiente, levar essa comida de verdade para nossas periferias. É isso, eu sonho assim. Se a gente cuida da horta, se as crianças participam dessa horta como uma grande sala de educação ao ar livre, elas desde muito cedo, desde muito pequenininhas, elas vão entendendo que é preciso cuidar de si, é preciso cuidar do outro, é preciso cuidar do planeta. Então, eu acho que o impacto para a criança é desde muito cedo ela entender que nós precisamos cuidar dessa casa comum para a gente poder usufruir com responsabilidade.